Bem-vindas, bem-vindos de volta, senhoras e senhores, prezadas e prezados telespectadores que nos acompanham de forma online. Vamos dar início agora ao 12º painel do Congresso. Desafios do contencioso administrativo do IBS e da CBS. Presidindo a mesa, temos o Dr. José Eduardo Soares de Mello, livre docente, doutor e mestre em Direito pela PUC de São Paulo, Visiting Scholar da University California, Berkeley, professor orientador da Cyrus Law School, Hamburgo, Alemanha, ex-juiz do Tribunal de Impostos e Taxas. Vamos aplaudi-lo, senhoras e senhores. Obrigado. Os nossos painelistas, doutora Lana Borges, mestre pela Uniceub, ex-procuradora da Fazenda Nacional, ex-assessora do STF. Doutor Gustavo Brigagão, presidente nacional do Centro de Estudos das Sociedades de Advogados, advogado. Doutor Cassiano Menck, doutor e mestre pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde também é professor, vice-presidente do IET e advogado. E o doutor Bruno Feierstein, mestre pela USP, advogado. Tenha bondade, doutor José Eduardo. Obrigado. Bom dia a todos. Eu quero cumprimentar toda essa seleta plateia, a abertura desse painel do 9º Congresso Brasileiro de Direito Tributário Atual, do IBDT, agradecer o convite do Ricardo, do Chueire, do Bianco, meus amigos há muitos anos. Para mim é uma honra e uma satisfação também estar aqui nessa mesa tão seleta. Eu serei breve, mesmo porque também eu me formei aqui nessa faculdade há quase 60 anos. Então, nós vamos, nesse momento, como o chefe de cerimônia apresentou, ouvir os nossos queridos palestrantes. Em primeiro lugar, a doutora Lana Borges, que vai tratar do sistema de precedentes, sua realidade atual e sua adoção diante da reforma tributária. Menor, né? Bom dia a todas e todos, uma alegria estar nesse evento pela primeira vez e por isso cumprimento o meu querido amigo José Maria Arruda, que foi quem me fez chegar o convite. Na sua pessoa, doutor José Maria Arruda, quem eu tanto admiro, eu cumprimento toda a organização desse evento, é uma alegria e uma honra para mim. Eu gostaria de cumprimentar os alunos e alunas, não é, do curso de Direito que estão aqui. Soube de vários que se deslocaram de todas as maneiras. Sintam esse momento como um momento que contribui na carreira de vocês. Que ele seja um momento útil, que a academia possa trazer para os senhores e senhoras o máximo de efetividade, de realidade num país com tantas injustiças. Bom, falar sobre o que pode ser o cenário de jurisprudência, de precedentes, antes, neste momento em que estamos, e depois com a reforma tributária, seria um exercício de futurologia. Mas, todavia, o que nós temos são indícios. Temos dados, temos algumas estatísticas e nós podemos fazer prognoses. O que é uma prognose? É muito interessante que a prognose nada mais é do que avaliar o futuro olhando exatamente os dados do passado. Analisando o passado e tentando projetar o futuro. Bom, fui eu? Essa frase é a frase que nós vamos pensar no início e no final dessa minha curta fala. Direito bom é direito velho. Essa frase, embora a gente procure
o autor ou a autora, o que se encontra, pelo menos na internet, são também especulações. Ulisses Guimarães, outros doutrinadores. Bom, o que interessa é direito bom é direito velho, não é? Quando falamos da reforma tributária e de precedentes, mas, Lana, já está tudo decidido. Anos e anos, um monte de repercussões gerais, vários recursos repetitivos. E a minha pergunta é, direito bom é direito velho? E aí a interrogação é de minha autoria. O que nós temos, então, hoje, como eu disse, são indícios. O STJ monta um grupo de trabalho, uma comissão, avalia a proposta, não é? Não fui eu de novo. Bom, o STJ, então, avaliando as propostas, as modificações disso, que é uma verdadeira revolução tributária, traz na sua conclusão, a desembargadora Consuelo já adiantou, uma possibilidade de triplicar o contencioso judicial. O que tem se falado é pensar na reforma tributária no direito material foi feito, discutido durante pelo menos 30 anos, ainda que se possa dizer que a aprovação foi muito rápida, nós temos uma análise de pelo menos 30 anos. Mas e o contencioso? Vai triplicar? Para a gente poder imaginar um contencioso triplicado, é muito importante que nós façamos uma análise do que nós temos hoje. Qual o cenário de hoje? E esses números são importantes. Nós temos hoje, segundo dados do Ministério da Fazenda, 460 mil normas tributárias. 37 normas tributárias por dia útil desde a Constituição de 1988. Nós temos hoje, segundo o CNJ, isso baixou, na minha última apresentação eram 83, agora a gente tem 80 milhões de processos tramitando no CNJ. Todos os tipos de processos. Processos pendentes. Mais de 30 milhões desses processos entraram muito recentemente. Esses dados, eles são publicados pela Estatística do Poder Judiciário, um link. Aqui não, e eu tirei esses dados no dia 30 de abril, recentemente. Aqui eu vou chamar a atenção para um ponto. Nós temos um quantitativo de execuções fiscais de 19 milhões de processos. Execuções fiscais tributárias, porque é importante ressaltar que não existem execuções, não é só de direito tributário. Quando o CNJ faz essa compilação, ele coloca também as execuções, por exemplo, dos conselhos profissionais, que essas sim estão em grande número. Mas nós temos uma execução fiscal dentro do direito tributário com um volume altíssimo e marcante. Segundo a Fazenda Nacional, e esses dados estão no PGFN em números 2025, a Fazenda Nacional tratou, não é, de evitar 727 bilhões de reais em perdas efetivas apenas no ano passado, dentro do contencioso judicial e administrativo. Por que eu estou colocando todos esses números? Porque são esses números que nos dão conta do nosso cenário atual. Caminhando um pouco mais, também, segundo a Fazenda Nacional, mais de 3 bilhões de intimações e citações apenas no ano passado. E a questão também alcança os bilhões dentro do anexo 5 da LDO. O anexo 5 traz os riscos judiciais que a Fazenda Nacional, a AGU, a Advocacia Pública como um todo, apontam como perdas prováveis ou possíveis de acontecerem. E vejam que aqui nós temos no STF em discussão 716 bilhões de reais. E temos no STJ 13,3 bilhões. E eu garanto aos senhores, todas essas ações apontadas são de natureza tributária. Esse é o nosso cenário. Apenas para trazer um exemplo, se formos falar de PIS e COFINS, na tabela 17, que é a do Supremo Tribunal Federal, dos 29 temas, 10 são PIS e COFINS. No STJ, dos 6 temas, 2 hoje são sobre PIS e COFINS. E eu vou chegar no PIS e COFINS novamente. Hoje, o contencioso tributário judicial é uma corrida contra o tempo. E uma aposta no resultado que pode vir. A insegurança jurídica não é um dado que sou eu que estou trazendo, a insegurança jurídica é um dado reconhecido, seja pela advocacia pública, seja pela advocacia privada.
O contencioso tributário, então, é um problema social. Como eu disse, num país que precisa de políticas públicas que fomentem uma transformação da sua realidade para que nós não precisemos mais levar ao Poder Judiciário toda e qualquer discussão sobre direito tributário. É falho no nosso país, nós sabemos disso também, são falhos os métodos de resolução adequada de conflito. São incipientes, e eu torço para que eles se desenvolvam. Trabalhamos arduamente nas questões de transação, pesquisas, a PGFN foi, sem sombra de dúvida, vanguardista nesse aspecto. Existe uma proximidade muito grande entre o direito tributário e o direito constitucional, o direito processual constitucional. O doutor Leonardo falava sobre o formalismo, não é? E o fato dele não ter impedido que o contencioso judicial se multiplicasse, crescesse tanto. E nós temos alguns problemas, não é? A natureza jurídica das discussões tributárias. O que é, dentro do direito tributário, a natureza constitucional? Toda e qualquer discussão? O que o STJ assenta, como assentou em vários e tantos temas repetitivos, pode ser modificado pelo Supremo Tribunal Federal? É clara essa questão da competência do STJ e do STF num sistema processual que impõe às partes que interponham simultaneamente RESP e RE? Essa zona de penumbra entre as competências do STJ e do STF é dado posto. Toda essa questão de não sabermos de que maneira uma temática tributária levada ao Poder Judiciário vai ser resolvida é exatamente porque não há uma uniformidade. Isso também os dados estatísticos trazem na aplicação dos precedentes, e eu vou trazer isso aqui. Não fui eu, de novo. Então, a jurisdição, o doutor Leonardo falava algo sobre isso também, tem a missão de ressignificar a linguagem legislativa, de densificar os atos legislativos na realidade, não é? Numa realidade da sociedade. E o que se quer? O que se quer é uma direção. O que se quer é saber quanto pagar, para quem pagar, quando pagar, quanto, quando, para quem, de que modo. 460 mil normas não nos dão o mínimo de segurança quanto ao nosso sistema tributário. Lana, mas são dados, não é? Apenas dados. Basta nós sabermos que o próprio CNJ nos diz que várias e várias ações levam 20 anos para tramitar, e nós vamos ver isso aqui também. Durante 20 anos. É fácil ter o provisionamento, a empresa faz facilmente um provisionamento, é fácil manter um seguro-garantia, é fácil manter uma carta-fiança, um depósito judicial, é fácil para a Fazenda Nacional também esperar a definição, a administração tributária continuar autuando. A quem interessa essa insegurança jurídica? E isso eu venho dizendo há muitos anos. A insegurança jurídica só interessa a um tipo, a um grupo específico, ao devedor, quanto mais. Aquele que realmente é o fraudador, que não quer pagar. O contribuinte sério, que quer ter as suas contas em dia, que quer alcançar a sua CND apenas clicando um botão no sistema da Procuradoria da Fazenda Nacional. As pessoas que discutem o direito tributário vivo, elas querem exatamente a clareza do quanto pagar, quando pagar, para quem pagar, de que modo pagar, querem direito aos seus benefícios, creditamentos e etc. A insegurança jurídica não é um capital para os contribuintes sérios ou para a administração tributária. As repercussões do tema 9 são um exemplo, eu gostaria de saber. O tema 9 é ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, que foi julgado já há algum tempo, finalizado o julgamento ainda em 2020, e nós temos repercussões até hoje. Na direção oposta do tema 69, o Supremo Tribunal disse no tema 69, então, o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS. Todavia, o mesmo Supremo Tribunal Federal disse que é constitucional a inclusão dos valores retidos pelas administradoras de cartão de crédito na base de cálculo do PIS e da COFINS, devidas por empresa que recebe pagamento por meio de cartões de crédito. Transitou também na contabilidade da empresa aquele valor, da operadora de cartão de crédito. Também, na direção oposta,
ICMS na base de cálculo da CPRB. Esse foi realmente idas e vindas. O STJ dizia, não compõe, não é constitucional, não é para compor a base de cálculo. Porque imaginava-se que o Supremo ia levar isso adiante. Aí o Supremo diz, é constitucional. O que acontece? Isso aqui não vai dar para ver porque ficou longe, mas o STJ foi e voltou em sua posição 2 vezes, de acordo com o Supremo Tribunal Federal. Aqui, os novos episódios que temos. Inclusão de PIS e COFINS na base de cálculo da CPRB. É interessante porque eu fui pesquisar, está na pauta, começa o julgamento virtual hoje. É uma tese que é chamada tese filhote, não é? Está na lista do ministro Alexandre. Outro novo episódio, inclusão de PIS e COFINS na base do próprio, né, das próprias contribuições PIS e COFINS. Agora tem um aqui que me chama a máxima atenção, é o tema 118, de repercussão geral. O ICMS faz parte da base de cálculo do PIS e da COFINS. Vejam que essa discussão surge em 2008 e ela não foi resolvida. Até agora, nós não sabemos, embora a diretriz pareça a mesma, embora pudéssemos dizer, o Supremo Tribunal Federal já decidiu o ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, ele não compõe. Logo, o ISS. Mas as possibilidades são inúmeras. Não é fácil, como eu disse, traçar a prognose. Temos hoje um quantitativo de votos a favor, maior na direção da tese do contribuinte. Hoje. Segundo o próprio site do Supremo Tribunal Federal. Aqui, o STF, e aí as suspensões elas vão e voltam. Tema 372, Supremo Tribunal Federal diz, pagamento de PIS e COFINS de entidades financeiras, suspende tudo. PIS e COFINS, essa é a minha conclusão, é uma legislação, e eu venho falando isso há muito tempo, que não deu certo. Causou contencioso, causou insegurança. São milhares de processos. Mapeados, então, a Fazenda Nacional divulga isso, pela Fazenda Nacional, mais de 250 temas relacionados a discussões de PIS e COFINS. Por que, Lana, que você está falando tanto do PIS e da COFINS? Porque eu tenho que acreditar que a reforma tributária, que vai acabar com o PIS e com a COFINS, tem pelo menos este lado muito valioso. Precisamos, então, de uma reforma tributária que nos diga, sobre simplificação, justiça tributária, cooperações. Lana, mas está escrito no 145 cooperação. Eu diria mais, são cooperações. Cooperações entre setor público e setor privado, cooperações entre os entes federativos, cooperações entre o comitê gestor e todas as outras, não é? O comitê de harmonização, enfim. E aí, diferente do que o meu amigo querido Leonardo Alvim disse, eu acho sim que é válido dizer o óbvio no Brasil. É importantíssimo que se diga. É importantíssimo que os princípios, para além do parágrafo 3º do artigo 145, os princípios que vão reger o sistema tributário nacional, estejam escritos. É importantíssimo que se diga que simplificação, transparência, cooperação, proteção ao meio ambiente, acima de tudo, a justiça tributária, são princípios que devem orientar a jurisprudência que vai tratar das problemáticas que surgirem com a reforma tributária. Nós temos tantos temas para tratar, aqui apenas alguns, tantas nomenclaturas, tantos novos conceitos para serem trabalhados. Então, Lana, você está dizendo que hoje existe um contencioso gigantesco e que pode ser que o contencioso persista. Na verdade, a minha única mensagem é, não adianta olharmos para a reforma tributária com os óculos que usávamos para olhar o sistema tributário passado. É uma revolução, é uma transformação. E precisamos acreditar nisso para fazer com que dê certo. As discussões foram imensas, vários grupos, várias discussões, as pessoas, os grandes doutrinadores, as grandes doutrinadoras também, dizendo que a reforma tributária não poderia ser, não era boa, não era adequada. Fato é que está posto, como eu conversava com Maria Carolina antes de começarmos a falar.
está posto. E cabe a cada um de nós, diante da sua responsabilidade social, diante da sua cidadania fiscal, colaborar com isso. Eu desejo, sinceramente, que a reforma tributária traga menos contencioso, mas não sou ingênua de imaginar que não vai vir nenhum. Todavia, nós precisaremos, daqui a algum tempo, fazer um cotejo entre o que foi realmente trazido pela reforma tributária e o que tínhamos nesse cenário de hoje. Muito obrigada. Parabéns pela brilhante palestra da colega Lana Borges. E realmente, sobre esse tema, o que nós temos que pensar é o seguinte: se nós formos entender que precedentes são súmulas tributárias, vinculantes e não vinculantes, repercussão geral e repetitivos, nós vamos encontrar mais ou menos cerca de 800 temas. E muitos deles, eu acredito até, que embora nós tenhamos essa reforma tributária com a instituição e substituição pelo IBS e CBS, que parece que alguns conceitos, algumas diretrizes firmadas, no caso pelo Supremo, elas venham ainda a ser consideradas. Só dando um toque aqui a vocês, quando a Lei Complementar 214 desse ano, ela tratou em operações locação e comodato, o que nós temos é que o Supremo, há mais de 20 ou 30 anos, entendeu até em súmula vinculante que locação não pode ser tributada pelo ISS e o comodato muito menos pelo ICMS. Cumprimento aqui a querida amiga Lana Borges e agora vamos ter a palavra e a honra de ouvir o Gustavo André Miller Brigagão, que vai tratar de avanços e desafios do contencioso administrativo do IBS e da CBS. Senhoras e senhores, muito bom dia. É uma felicidade muito grande estar aqui no 9º Congresso de Direito Tributário. É algo que não é a primeira vez, não é a segunda, mas todas as vezes que eu venho aqui eu sinto uma satisfação muito grande. Queria cumprimentar o professor Chueire pela presidência da instituição e aos organizadores do evento, Ricardo Mariz, Rodrigo Maito, Zé Maria Arruda, Marta Leão, Mara Caramico, Fabiane Carsoni. Meus parabéns pelo evento. É um evento um dos mais tradicionais e prestigiosos do direito tributário. Quero cumprimentar meu querido José Soares de Mello, meu querido Menck, colega de vários debates, né? A Lana e o Bruno Schaffenstein, que me honram aqui participando do mesmo painel. E cumprimento a minha mulher, Dani, meu alter ego, na verdade. Ela que é a Real Brigagão. Bom, esse tema, contencioso tributário, ele mostra com muita clareza a precariedade da reforma tributária. Um assunto como este, contencioso tributário, principalmente que nós estando diante de um IVA dual não ter sido regulado na emenda constitucional 132, pelo menos na parte relativa ao contencioso judicial, é algo que assusta. É algo que assusta. Tanto é que é necessário agora uma PEC para introduzir esse tema. É um tema quase insolúvel, tendo em vista o que foi prometido pela reforma, que era uma ausência de complexidade e uma interpretação única
para evitar exatamente esse estado em que nós vivemos, com o que vai ocorrer. Criaram, sim, um ordenamento único. Nós temos a Lei Complementar 214 e a Lei Complementar que surgirá do PL 108, mas não basta um ordenamento. Nós temos que ter um intérprete. E não é isso que vai ocorrer nem com o contencioso administrativo, nem com o judicial, exceto se o Leonardo Alvim vier com uma solução que realmente seja solucionadora dessas questões. Tanto em relação à fiscalização, quanto em relação ao contencioso administrativo, o que fez a Constituição, a Emenda Constitucional 132, foi dizer que haveria uma integração e delegação mútua. Isso caberia ao PLP 68 e à Lei Complementar 214. Houve isso? Não, não houve isso. Nós temos aqui uma situação em que essa integração ocorre em situações que são excepcionais. Por exemplo, valores que sejam acima de um teto que não é satisfatório, poderá sim haver fiscalizações estanques. Se nós estivermos tratando de fatos geradores diferentes, uma importação, por exemplo, e uma circulação interna, nós poderemos ter fiscalizações estanques. Se forem períodos diferentes, da mesma forma. Então, o contribuinte brasileiro, ele vai se ver com, eventualmente, 3 fiscalizações no seu estabelecimento. Isso elimina a complexidade? E o pior disso tudo, nós teremos, como enalteceu o CNJ, uma possibilidade de tríplice execução fiscal. Então, nós transportamos essa complexidade que vem do administrativo para o judiciário. E pior, com uma tributação no destino. Mas eu tenho certeza que isso vai ser sanado em breve pelo projeto que vem do grupo formado para tratar da questão do contencioso judicial. Onde julga, se nós mantivermos o regime e a estrutura atual, é o caos. Nós vamos ter a Justiça Federal julgando a CBS, a Justiça Estadual julgando o IBS. Quando é que essa jurisprudência vai ser uniformizada? Eu não gosto da terminologia harmonizada. Ela tem que ser, não harmonizada, ela tem que ser uniforme. Só a uniformidade vai trazer segurança jurídica. Mas quando é que nós teremos isso? A Alana bem demonstrou a questão da base de cálculo, do PIS, da COFINS e ICMS. A questão do download, quanto tempo durou para nós termos uma posição final dos tribunais a respeito desse tema? Quanto tempo durou? 20 anos, eu lembro, senhores. 20 anos. Se nós deixarmos do jeito que está, não funciona. Não funciona. E, ao mesmo tempo, nós não podemos deixar que a Justiça Federal fique com o julgamento disso. Como é que ficam os estados? Como é que fica o federalismo? Qual é a participação que as unidades da federação vão ter nisso? Vão perder a sua competência para julgar matérias relativas a tributos que são da sua competência? Alega-se, não, mas a União tem interesse, então passa para a Justiça Federal. Ela não tem interesse jurídico. Ela pode ter um interesse que todos nós temos, que não haja divergências de interpretações. Mas isso é um interesse indireto, não é um interesse direto. Isso não pode ser considerado dessa forma. O interesse dela não é jurídico. Portanto, a questão da Justiça Federal não me parece ser um entendimento que seja correto a respeito do assunto. Agora, vamos ver ainda 2 questões interessantes. As ações anti-exacionais.
A tributação, como eu disse, é um destino. Nós vamos ter litisconsórcio em relação a uma Amazon da vida que vende, realiza operações em todos os municípios brasileiros para que você possa ser considerado. Para que essa unidade possa ser considerada como município, ela tem que ter pelo menos um adquirente da Amazon. Vamos ter litisconsórcio com todos eles? É possível isso? Ou então vamos ter múltiplas ações? E o foro? A repetição de indébito. Eu tratava desse assunto ontem no Congresso de Mato Grosso do Sul, do nosso querido Clélio. A ação de repetição de débito acabou, não existe mais. Não existe mais com esse outro monstro que foi criado pela reforma tributária, que é o split payment, que só existe, foi instituído em 13 países no mundo inteiro, desses 13, 6 na Europa, e desses 6 da Europa, 2 desistiram, com um estudo da Deloitte, encomendado pela União Europeia, que disse que isso não gerava um custo-benefício que valesse a pena a sua instituição. São 174 países que adotam IVA. Só 13 adotam esse sistema. Porque, em função de um outro absurdo e único de condicionar o crédito ao pagamento efetivo pelo elo anterior da cadeia. A professora Rita Della Fera, num congresso na BDF, disse com todas as letras que isso não existe em lugar algum do mundo. Recentemente, um dos artífices da reforma me disse, não, existe na Índia, existe no México. Ah, tá. Então são 2 países em 175 países que adotam o split payment. Esse split payment, ele faz com que o crédito seja concedido ao adquirente no momento do pagamento. Portanto, se há um pagamento equivocado, ilegal, inconstitucional, no momento em que houver a venda, esse crédito já foi concedido ao fornecedor. E crédito ao fornecedor significa, pela legislação posta, que ele não terá direito a repetir o indébito, combinando artigo 166 e a própria legislação relativa a esses 2 tributos. Então, repetição de indébito é algo que nós devemos retirar do nosso dicionário. Isso não existe mais. Nós temos que embargar execuções fiscais e propor ações anti-exacionais. Repetir indébito com o split payment, esqueça. Não sei se de alguma forma pudesse haver aí algum jeito de se comprovar que o contribuinte assumiu o ônus, o que eu não consigo enxergar nenhuma hipótese em que isso ocorra nessas circunstâncias. O PLP 108, que continua em trâmite no Congresso Nacional, portanto, nós ainda temos alguma esperança de que o Congresso Nacional modifique esse projeto. Aliás, o MENC, nós, num congresso no Rio Grande do Sul, nós discutimos esse tema da questão de como foi elaborado o PLP 108. Aliás, o 68 também. Nós tivemos a formação de 19 grupos de trabalho formados por representantes da Fazenda Federal, Estadual e Municipal. Entre eles, novamente, aqui cito pela segunda vez, o Leonardo Alvim, que mostra que as pessoas que faziam parte do grupo, a Lana também, né, Lana? Você fazia parte. Mostram que a composição era feita por pessoas sérias e competentes e conhecedoras de direito tributário. Quanto a isso, não há dúvida. Mas e a representação de quem paga a conta? Dos advogados tributaristas, da advocacia, que representa os contribuintes. Não participaram disso. O que houve, então? Houve a formação de um PLP completamente enviesado. Claro, se fossem 19 grupos de trabalho
com representantes dos contribuintes, só com representantes de contribuintes, nós também teríamos um PLP enviesado, mas para o lado dos contribuintes. Preferiria sim. Mas não foi o que aconteceu. E as pessoas alegavam, não, vocês vão ter o Congresso Nacional para discutir essas questões, como efetivamente fomos, vários de nós fomos lá para tentar salvar, mas é como disse o Menck, para trazer um placar que seja, foi traumatizante para todos nós aqui, exceto se tiver algum argentino na plateia. Você entra no Congresso Nacional perdendo de 7-1. No segundo tempo, faltando 2 minutos para acabar o segundo tempo. Quando você entra no Congresso Nacional com um projeto que é absolutamente enviesado. Tem regras ali que são contrárias. O princípio da construção, por exemplo, a questão da impossibilidade do comitê gestor, do órgão julgador do IBS, examinar questões de legalidade. E o CARF pode, aliás, é uma outra situação que nós vamos ter decisões díspares, porque um vai examinar a questão de legalidade e o outro não. Então, são questões que demonstram o quanto enviesado esse projeto é. E o pior de tudo, o que nós temos no processo administrativo na forma proposta pelo PLP? Nós temos, em relação ao IBS, são 27 conselhos de contribuintes, primeira e segunda instância, em cada uma das unidades da federação. Um órgão paritário na segunda instância e não paritário na primeira. A inexistência de paridade na primeira instância é algo com o qual nós estamos absolutamente acostumados. E Chuerê, igual a morte. Conhece aí? Nós já estamos, não reclamamos disso. Segunda instância, havendo paridade, tudo bem. Agora, quando nós temos uma decisão que eu tenho absoluta certeza, aposto quanto for, que nós, obviamente, teremos disparidade de entendimentos quando essas 27 unidades da federação começarem a ver uma complexidade dessa, examinar uma norma como essa que nós estamos tratando, que, obviamente, haverá diversidade. Então, existe lá um órgão do comitê gestor que uniformizará ou harmonizará as decisões relativas ao IBS. O CARF vai examinar a mesmíssima questão, porque nós estamos tratando de tributos que são, pelo menos em tese, siameses. Ele vai examinar a mesma questão. Aliás, ele vai examinar antes, né? Porque o CBS entra em vigor em 27. Então, ele vai examinar e vai chegar a uma conclusão também. Essa conclusão vai ser igual aqui o órgão do comitê gestor chegou? Sim ou não? Espero que eles conversem antes. Aí nós vamos ter 2 decisões, uma em relação ao CBS e outra em relação ao IBS. Aí entra o pior de tudo que foi criado nesse processo administrativo. Essas decisões serão uniformizadas por um órgão que só conta com representantes da Fazenda. E o pior, com as resoluções que esse órgão tomar, serão vinculantes. Elas vincularão todos os órgãos julgadores administrativos. Todos. Isso é a volta do recurso hierárquico, que os mais velhos aqui se lembram muito bem, que existia no antigo Conselho de Contribuintes. No antigo Conselho de Contribuintes, que era um órgão paritário, técnico, não político, julgava a questão e havia a possibilidade de um recurso ao ministro da Fazenda, naquela época. E esse ministro da Fazenda, que é um órgão unitário, não técnico, não necessariamente técnico, até coincidentemente poderia ser, mas não era um pressuposto, e político. Ele revogava com uma penada a decisão do Conselho de Contribuintes. O absurdo foi tanto que substituiu-se o Conselho pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, que é um órgão colegiado, paritário e tal. É isso que nós temos aqui agora. Só que, em vez de ter um, nós temos vários.
A advocacia pública, Lana, pública e privada, não estão representadas nesse órgão. Isso vai dar certo? Claro que não, porque os contribuintes não vão querer ingressar mais no se utilizar no contencioso administrativo, a não ser que queiram se utilizar de métodos protelatórios, exclusivamente protelatórios. Eu entro no processo administrativo porque suspende a exigibilidade, sem necessidade de depósito e tal, vou empurrar isso com a barriga, vou perder mesmo no judiciário, vou empurrar isso com a barriga, vai durar lá 8, 10 anos e pronto. Agora, quem quiser ver a questão solucionada com segurança jurídica, vai ter que ir direto para o judiciário, senão corre um risco enorme de a sua decisão vir a ser regulada, decidida, a sua questão ser decidida de uma forma completamente enviesada. Portanto, a questão da paridade, a questão da advocacia, portanto, da advocacia, nem a privada nem a pública, estarem integrando, os representantes dos contribuintes estarem integrando esse órgão e as resoluções serem vinculantes, a meu ver, parece algo que tem de ser modificado. Uma solução talvez fosse, eu até conversava sobre isso na CEJAM, o Leonardo estava lá, eu propus até que isso fosse adotado, mas a CEJAM não entra na questão de projetos e PLPs, para não interferir no legislativo, mas seria dizer o seguinte, olha, esse órgão tem duas competências. Uma de regular, propor normas administrativas, atos normativos. Para essa, realmente, o contribuinte não precisa participar. O contribuinte não participa hoje da elaboração de atos normativos, federais, estaduais ou municipais. Não. Tudo bem. Então, esse órgão, trate só disso. Agora, quando for harmonizar ou uniformizar a jurisprudência, que seja um órgão paritário. Muito obrigado. Parabéns a Gustavo, sempre muito claro, preciso. Não só a sua experiência profissional, combinamos aqui, né? Sua experiência profissional, mas também a sua vivência lá no Congresso Nacional, conhecendo todos os problemas. Eu, da minha parte, só queria fazer um comentário. Nós temos órgãos administrativos, tribunais administrativos de longa data, como é o caso aqui em São Paulo, do TIT, que vai completar agora esse mês que vem 90 anos, o CARF, cerca de 100 anos, que são órgãos paritários, órgãos equilibrados, com renovação, e que, no fim, firmam grandes diretrizes. Houve uma época até aqui em São Paulo, que o Tribunal de Impostos e Taxas, ele decidia de uma forma, assim, muito mais abrangente do que o judiciário, os contribuintes preferiam discutir no TIT. Eu fico preocupado porque, se de um lado nós vamos ter esse órgão aqui, vamos dizer, de âmbito nacional, as questões locais vão continuar, porque, embora o Decreto-Lei 214 trate de 60, 80 questões dependendo de regulamento, eu acredito que, por exemplo, aqui em São Paulo, deverá vir uma lei para introduzir os preceitos do Decreto-Lei 214 e depois decretos, normas administrativas que vão acabar sendo julgadas pelos órgãos locais de cada estado. Agora vamos ter a honra de ouvir o Cassiano Menck, que vai tratar da concentração de poder e hipertrofia do Executivo com relação ao processo administrativo do IBS e CBS.
Bom dia a todas e todos. Quero inicialmente agradecer ao IBDT pelo convite para estar neste grandioso evento, importante evento, que tanto tem contribuído há anos para a reflexão de temas relevantes, professor Chueri, no direito tributário brasileiro e internacional. Quero fazê-lo na pessoa da Marta Leão, querida amiga, agradecer pelo convite, estendendo esse agradecimento a toda a comissão organizadora, também um abraço carinhoso ao presidente recém-possado do Instituto, co-irmão do IET do Rio Grande do Sul, e também, embora não esteja aqui, uma saudação ao querido amigo Ricardo Mariz de Oliveira, por quem tenho uma admiração pessoal e profissional ímpares. Também saudar na plateia a presença do meu querido orientador, sempre orientador, professor Humberto Ávila. Tenho muita admiração por seu trabalho, professor, e gratidão, sobretudo, por ter contribuído tão importantemente na minha formação. Eu quero tratar, nestes minutos, sobre os desafios inerentes ao contencioso administrativo do IBS e da CBS, mas sob uma perspectiva dos princípios fundamentais do Estado de Direito de um lado e da separação dos poderes de outro lado. Uma boa parte do recheio do que eu vou dizer foi já muito bem exposto pelo professor Brigagão, mas eu quero analisar este contexto sob o ponto de vista destes princípios estruturantes e fazê-lo visando a questionar, a refletir sobre si, neste contexto, com estas características, com estas disposições, no modo como foi feito e o que foi feito, se nós temos um modelo compatível com a separação dos poderes e com o Estado de Direito. E para fazê-lo, eu divido aqui a fala em duas partes. A primeira, para apresentar 5 aspectos característicos desse modelo de contencioso que perpassam o direito material e processual. E numa segunda parte, uma confrontação desse modelo com os princípios estruturantes há pouco mencionados. Indo, portanto, para a primeira parte e apresentando estes 5 aspectos, eu quero aproveitar o gancho que foi deixado pelo professor Brigagão para dizer que o primeiro deles foi o modo pelo qual os PLPs foram elaborados, já bem exposto pelo Dr. Gustavo. Este modo foi, como lhe disse, de formação de grupos de trabalhos por meio de uma portaria, grupos estes integrados apenas por representantes da Fazenda. Os contribuintes e seus representantes não tiveram assento nesses grupos para poderem decidir, votar sobre o texto que seria aprovado. Alguns, é verdade, foram convidados para, numa reunião, exporem suas ideias, mas quanto ao texto, a definição do texto, esta passou apenas pelo Executivo. E além disso, professor Gustavo, foi decretado por esta portaria, o que me pareceu absolutamente incompatível com a transparência tributária, o sigilo, com relação às discussões que se travavam nesses grupos de trabalho. Consequentemente a esse primeiro aspecto, um segundo muito relevante é que estes projetos de lei foram encaminhados ao Poder Legislativo e lá passaram a tramitar, gerando um deles a Lei 214 e o outro um projeto ainda em tramitação. Mas se nós formos olhar, professor Quiroga, os 2 projetos, nós vamos ver que nas suas partes fundamentais, nas suas partes que são o coração da incidência do IBS, por exemplo, eles são iguais ao texto que foi desenhado e modelado nesses grupos de trabalho. E, por exemplo, nós já em diversos painéis aqui ouvimos que o IBS é um imposto que incide sobre tudo.
De modo que nesse desenho, nessa modelagem preparada pelo Executivo e encaminhada ao Legislativo e aprovada pelo Legislativo com diversas audiências públicas, e delas participei, mas com uma semelhança, quase identidade de texto, nós tivemos uma base de cálculo, uma hipótese de incidência, como vimos aqui, indefinida e, portanto, ilimitada. Indefinida porque, quanto ao que é serviço, não foi nem usada uma definição classificatória, tampouco uma tipológica. Foi usada definição alguma. Não tem definição. O legislador não definiu. E nesse espectro de não definir, delegou para o aplicador, professor Schwery, ex post, a tarefa de expedir regulamentos para minudenciar o âmbito material de incidência. Passando da Lei 214 para a legislação do procedimento administrativo do IBS, que ainda está em tramitação, nós temos 3 aspectos para se somar aos outros 2 e fecharem os 5, pelo menos curiosos. O primeiro deles foi destacado aqui pelo Dr. Gustavo, que é o fato de os julgadores no contencioso administrativo não poderem pronunciar a ilegalidade de um ato do Poder Executivo. Quer dizer, ao longo do processo administrativo, se for verificado o vício de legalidade com relação a um ato do Executivo, esta ilegalidade não pode ser pronunciada. Isso está no PLP 108. Quarto aspecto, a administração tributária, mesmo depois de impugnado o auto de lançamento porventura lavrado, pode rever o auto de lançamento. Quando necessário, diz o PLP. Independentemente das fronteiras, dos limites, da força coercitiva do legislativo que no CTN estabeleceu que não se pode mudar os critérios jurídicos do lançamento de forma retroativa. Mas o PLP prevê que pode, independentemente da lei complementar CTN, previu que não pode pronunciar ilegalidade. E para fechar o topo, no quinto aspecto, o que o doutor Brigagão aqui apresentou. Haverá sobre toda a jurisdição administrativa um comitê de harmonização. E esse comitê de harmonização, ele, sob o ponto de vista vertical, ele subordina quem está embaixo. E sob o ponto de vista vertical para cima, ele se insubordina com relação a quem está em cima. Porque o comitê de harmonização não está vinculado aos precedentes qualificados, pelo menos por disposição de lei, uma vinculação formal não há no PLP. Então, ainda que o STJ decida, o STF decida, o comitê de harmonização, se entender que o caminho não é pelo qual os tribunais superiores decidiram, é pelo outro lado, ele então assim poderá estabelecer. E essa decisão do comitê de harmonização vincula os julgadores dos órgãos paritários. Moral da história. O entendimento da administração vai prevalecer. Ela é quem vai decidir, em última análise, o que efetivamente será a sorte de um contencioso administrativo. E o que é que esses 5 aspectos têm a ver com, enfim, a separação dos poderes e o Estado de Direito? Essa é a pergunta, porque nós temos discutido muito e muito bem já discutimos sobre questões envolvendo federalismo, questões envolvendo sua competência jurisdicional administrativa para resolver os conflitos, sobre prazos, atos processuais, mas o que eu quero propor aqui é dar um passo atrás. No sentido de nós não esquecermos desses princípios que são alicerçais para a construção de qualquer modelo, segundo a Constituição Federal. E lembrando disso, convém aqui, numa brevíssima, até porque vossas senhorias, senhores e senhoras conhecem bem o tema, convém aqui lembrar, e tem uma frase muito rica de McCormick sobre
um slogan sobre o Estado de Direito que eu peço licença para pronunciar, que é a seguinte: o Estado de Direito é um sinal de virtude das sociedades civilizadas. E tem como característica essencial, sem a qual ele perde o que ele é, a limitação do poder pelo direito. De modo que o poder público só está autorizado a fazer, só está autorizado a basear os seus atos, e tem diante dele, do direito, que limitar a sua atuação se for com base de acordo com o direito. O poder só pode ser exercido, não há como exercer o poder se não for nos moldes do Estado de Direito, como limitação a esse exercício. E o Estado de Direito, como nós já sabemos, e me permitam aqui 1 minuto e meio sobre o tema, ele é instrumentalizado por outro princípio estruturante, que é a separação dos poderes, cuja função precípua, talvez possa ser dita, é a limitação também do poder. A especialização funcional do poder na função executiva, legislativa e judiciária, mas com limitação, freios, contrapesos, numa dimensão, por assim dizer, positiva, de um lado, quer dizer, os poderes devem fazer aquilo que a Constituição lhes prescreve, o legislador deve determinar as hipóteses de incidência. Ele não pode delegar essa tarefa. Ele não pode dizer serviço é tudo que o executivo disser que é. E de outro lado, numa dimensão negativa, a separação dos poderes impede que um poder adentre no núcleo essencial do outro. O executivo não pode ser o legislativo não pode ser o judiciário não pode ser o legislador. O judiciário interpreta, mas ele não produz texto normativo. E todo esse contexto ganha uma relevância ainda maior, professor Humberto, porque o direito tributário é um campo no qual há um risco inerente para o abuso do poder. Há um risco inerente. Não é por acaso, como isso aqui já nós ouvimos muitas vezes, não é por acaso que a Constituição tem um capítulo de limitações ao poder de tributar. É porque há um risco inerente. De modo que a separação de poderes, como se diz, ela ganha um relevo ainda maior, de tal sorte que, sem representatividade, a tributação tem sua legitimidade comprometida. E a pergunta que se impõe, então, é: aquele contexto da primeira parte, ele se amolda, ele se ajusta a estes deveres inerentes, à separação de poderes e ao Estado de Direito? No meu entendimento, não. O que me parece que está acontecendo, fazendo um fio condutor do contexto apresentado há pouco, é que o executivo teve um papel de dominância no momento de redação da lei. Como disse o doutor Brigagão, foram 7-0. No momento de fazer a lei, no que se refere à aplicação da lei, interpretação dos sentidos normativos, criação de instrumentos regulatórios, e no momento de solucionar os conflitos decorrentes dessa lei criada, entre aspas, pelo Executivo, regulada pelo Executivo, e cujos conflitos, eu usaria a palavra aqui, professor Hugo, são controlados pelo Executivo, com base naquele contexto que eu mencionei. E isso me parece não se amoldar à separação de poderes e ao Estado de Direito, porque o poder está, como diz um professor holandês, Gribno, mudando de mãos. Ele está mudando de mãos. O poder de tributar, o poder de legislar se concentrou. E o que nós temos aqui, a meu juízo, é um problema de hipertrofia
do Poder Executivo neste contexto específico, que revela, portanto, uma concentração indevida de poder e uma ilimitação de poder. Por que falar em concentração? Porque o Poder Executivo, nesse contexto, ele cria o texto, legal, naquela dimensão que nós examinamos, sem representatividade, ou com uma representatividade pelo menos muito prejudicada, mas muito prejudicada, aplica o texto, resolve e controla os conflitos, de modo que há uma concentração do poder. E de outro lado, uma ilimitação do poder, porque como nós mencionamos aqui, o poder, o administrador e o julgador, eles não se submetem a rigor à lei, em aspectos cruciais em que essa lei determina limites ao exercício da administração tributária. Quer dizer, é uma ilimitação do poder. O direito que era para limitar o poder está sendo usado para autorizar sem limites o seu uso, no meu entendimento. Então nós temos problemas de concentração e problemas de ilimitação. E quando nós temos problemas de concentração e limitação, nós temos aquilo que mencionei há pouco e que foi fruto de um artigo, professor Zilvetti, que escrevi para a publicação na última RDTA, saiu agora no número 59, quero agradecê-lo pelo apoio, em que abordo esse tema e outros a ele relacionados. Nós temos aqui um problema de separação de poderes e um problema de violação à essência do Estado de Direito. E com isso eu quero apresentar algumas conclusões que me parecem relevantes. A primeira é de que, como disse, a separação de poderes e o Estado de Direito, princípios estruturantes, que têm o papel essencial de limitar o poder, estão sendo menosprezados. Consequência disso é que o âmbito de exercício das liberdades tende a ser diminuído. Pelo desbalanceamento, a desfuncionalidade que está acontecendo, e nós teríamos outros exemplos para dar. Em face disso, conclusão também a que se chega é que tende a haver necessário aumento de litigiosidade. Porque o contribuinte não vai acolher uma decisão que não aplica a lei, que ignora a legislação, ele vai para o judiciário. Ele não vai aceitar que o Comitê de Harmonização não cumpra os precedentes do STJ, ele vai para o judiciário. Nós vamos aumentar a litigiosidade. Toda vez que nós aumentamos o campo de indeterminação das hipóteses de incidência, nós estimulamos o litígio. Porque você aumenta o âmbito de poder da administração e, consequentemente, os conflitos decorrentes da aplicação desses atos que regulam esse âmbito. Então, aumentando complexidade, aumentando litigiosidade, nós vamos produzir inequivocamente, como a gente já verifica, que nós que atuamos na atividade do direito tributário, vivo no dia a dia, incide IBS sobre movimentação de valores em centros compartilhados de serviço, incide em IBS em relação a indenizações percebidas, incide. Nós estamos numa grande zona de incerteza, provocada numa boa medida, no meu entendimento, por nós não termos primado pelo Estado de Direito e pela separação dos poderes. Muito obrigado a todos e todas. Claro que quero cumprimentar o Cassiano Menck pela exposição clara, precisa, brilhante, enfática. E ele fez uma colocação aqui que eu rapidamente gostaria de comentar. Há um preceito na Lei Complementar 214 que dispõe que serviço é aquilo que não é bem. Então, bem é aquilo que não é serviço. Colocou aqui também que é tudo aquilo que o executivo disser. Isso me leva à grande discussão que nós tínhamos, ainda temos, do serviço, que não há um conceito constitucional de serviço, e que a experiência mostrou
que, embora as leis complementares que dispuseram sobre o ISS, né, desde a Lei Complementar 116, com todas as suas alterações, embora sofresse muitas críticas, elas foram úteis para conferir segurança e certeza àquilo que é tributado. Meus parabéns. Agora convido o Bruno Fagerstan para tratar de normas gerais em matéria de penalidade, o tema 863 do STF. Bom dia a todas e todos. Quero agradecer ao IBDT pela oportunidade, quero cumprimentar meus colegas de mesa, cumprimentar a presidência do IBDT, a organização do evento, todos os presentes, os alunos. Eu sou uma pessoa que acredita que a educação transforma a vida das pessoas, então estudem sempre, nunca parem de estudar. Os tributaristas não têm esse problema, na verdade. A gente precisa, a coisa muda a todo momento. Então, quem quiser ser tributarista tem que amar estudar. O meu tema aqui hoje, pessoal, é sobre as sanções, que é um tema que eu venho estudando há bastante tempo. Foi tema do meu mestrado e também de um livro publicado aqui pela série Doutrina Tributária, né? Eu pretendo falar das sanções num panorama atual, bastante sombrio. Os senhores já conhecem, mas eu vou tentar traçar aqui um panorama sombrio das sanções hoje em dia. Depois eu vou falar sobre novos paradigmas, que são questões até sociológicas de como a gente consegue mais conformidade. Depois eu vou falar do papel do Supremo, que na minha visão, já adianto, está ocupando a contento, na minha visão, a limitação, a explosão de sanções que a gente tem no Brasil hoje. E, por fim, vou me juntar aqui aos meus colegas e criticar duramente este PLP 108, que é um PLP absolutamente parcial, e eu acredito que nem o próprio fisco esteja concordando com o que consta nesse PLP. Nós vamos ver adiante. Então, de um modo geral, pessoal, vemos. O panorama hoje das sanções é uma legislação caótica, e o nosso CTN tem algumas regras, né, que regulam as sanções, mas ele não trata muito de limites, né? Então, cada estado, cada ente público cada município e a União podem regular as sanções da forma como bem entenderem, né? Isso é legítimo, eles têm poder para tributar, quem tem poder para tributar tem poder para impor as sanções também. Mas a coisa foi feita de uma forma desordenada, né? Então a gente tem hoje, e há muitos anos, múltiplos tipos infracionais, não se consegue compreender exatamente quando se comete uma infração ou outra, eles se sobrepõem, então a gente vê muita concomitância, pouquíssima individualização da pena, que é um princípio constitucional que gera, que ilumina a imposição de qualquer sanção pelo Estado, né? Tem que ser consideradas as características individuais de cada um. Não há muito a respeito nas legislações hoje, pouco ou nenhum, né? E pouquíssimas hipóteses de perdão e de relevação de penalidade. Qual que é a consequência disso, né? Ainda quanto aos critérios de quantificação, todos nós sabemos também, uma porção de multas calculadas com base no valor da operação, multas calculadas com base no valor do faturamento. Faturamento é manifestação de capacidade contributiva? Incide PIS e COFINS sobre o faturamento? E tem multas que são calculadas sobre o faturamento também. É um desvio de finalidade. As multas não têm finalidade de arrecadar, elas têm finalidade de punir, de causar o cumprimento, a efetividade das normas, conformidade, não arrecadação. Temos multas também de valores fixos e pouquíssimas hipóteses de limitação quantitativa. Há algumas na esfera federal, mas são pouquíssimas, né? Qual que é o resultado disso? Todos nós sabemos. Um enorme contencioso. Os dados já foram dados aqui pela professora Lana. Eu não vou repetir aqui para os senhores, mas a gente vê ultimamente também, uma brincadeira que eu faço aqui, são os PPIs, os refis, as transações, que são Black Fridays das multas. Não é verdade? E aí me vem à cabeça, junto com a Black Friday, aquela fraude na Black Friday, que é dobrar o preço para depois dar 50% de desconto. No caso das multas, eu dobro o preço para dar 90% de desconto.
Então é um desastre o que nós temos hoje em dia em termos de panorama atual, não é verdade? Alguns números aqui, eu quero chamar só a atenção para o caso a quantidade de valores que foi objeto de inclusão, de multas, objeto de inclusão em parcelamentos. 176 bilhões de reais em multas perdoadas. 176 bilhões. É inacreditável. O que mostra realmente o Black Friday, né? É uma ilusão. Eu cobro as multas e, na verdade, ninguém paga. Eu só pago por meio dos programas de parcelamento. Qual que é a conclusão que a gente tira em relação a isso, então? Né? Antes das conclusões, ainda quero comentar que vem surgindo aí estudos que são chamados aí, podem ser chamados de novos paradigmas, sem querer entrar no mérito do paradigmático da filosofia, mas há estudos na Europa, na Austrália, e a própria FGV aqui no Brasil vem propagando essa ideia de que a punição em si não gera, só a punição não gera conformidade. Não é por meio de punições severas que a gente vai ter mais conformidade. Né? Isso quer dizer que a gente não vai punir? Não, a gente tem que punir. Mas a solução, segundo esses estudos, são até sociológicos, é cooperação e transparência. Na forma como a gente vem discutindo ao longo desse congresso. Né? Tivemos alterações constitucionais que positivaram a cooperação, a simplicidade, como princípios constitucionais, que obviamente iluminam também a imposição de sanções. Não é verdade? Esses estudos, eles propõem o seguinte, uma identificação das categorias de infratores. Me parece fazer muito sentido. Quem desconhece a lei não precisa ser punido de forma tão severa. Qual que é a solução para maior conformidade para quem desconhece a lei? Educação e informação. Quem não entende a lei, que aqui no Brasil é muito fácil, quem não entende a lei precisa de esclarecimento e ajuda, não da força da sanção. Mas alguém precisa da força da sanção. É quem descumpre intencionalmente a lei. Esses precisam da punição severa. É óbvio que precisa ter punição. O que a gente tem hoje é uma generalização completa. E é isso que gera, na minha visão, a disfunção do nosso sistema. O Supremo Tribunal Federal vem discutindo essa questão e vem atuando como um moderador diante do caos. E na minha visão, não vou entrar aqui nos detalhes de cada um dos temas, vou entrar só de um, porque me foi proposto, mas o Supremo vem tentando resolver este problema, vem tentando estabelecer algumas limitações. A gente pode não concordar com todas as diretrizes que são colocadas, mas ele está colocando limitações às penalidades excessivas. Né? E o tema mais importante para hoje, que como me foi pedido, é o tema 863. E a gente vai ver que o tema 863 passa esse comportamento do Supremo Tribunal Federal num critério que eu não sei se era o mais adequado, mas foi o que eles acharam interessante. Então, primeiro eles fazem destaque para esses novos paradigmas de conformidade, citam esses estudos da FGV e os internacionais, né? Fazem um alerta e um chamado para o legislador complementar, dizendo, cabe ao legislador complementar regular essa questão, mas eu preciso resolver o problema concreto. Então eu vou julgar, mas legislador, enquanto eu não resolver, enquanto você não resolver, eu vou dar aqui o meu parâmetro. Qual foi o parâmetro utilizado? Para o caso das multas qualificadas em caso de falta de pagamento por conduta fraudulenta, dolosa. Eles adotaram o critério que foi adotado pela Lei 9.430, a lei federal, alterada em 2023, pela 14.689. Em regra, então, o limite é de 100%, salvo nas hipóteses de reincidência. E o Supremo usa o conceito de reincidência que está na própria Lei 9.430. Eles destacam, olha, cabe, isso aqui é um primeiro passo, cabe ao legislativo analisar e regular de forma mais precisa. Mas, enquanto isso, entendo um critério razoável. Então, está colocado um parâmetro. E aí eu quero colocar para os senhores a reflexão, não tenho muito ouvido isso falar, quando o Supremo põe um limite de 100% do valor do imposto para a imposição de penalidades por conduta fraudulenta, isso acaba irradiando limitações para as outras condutas não fraudulentas também. Né? Então nós vamos ver que a nova legislação, e a gente já entra nela,
impõe a multa pela falta de recolhimento de IBS, né, na verdade, porque o PLP só trata de IBS, em 75%. Será que faz sentido? 75% por mera conduta por culpa? Não tenho certeza. Feitas essas considerações, vou falar um pouquinho do PLP. Como sabemos, né, na reforma do consumo vem todo esse ar de inovação, esse ar de simplicidade, de justiça, um tributo mais palatável. Então tem toda uma proposta de mudança de paradigma, né? E quando a gente vê o que vem no PL 108, é inacreditável. Essa é a minha leitura, né? Um dia, quando eu chegar à estatura do professor Schwerer, eu vou falar assim, digno de vergonha, como ele colocou na sua palestra na quarta-feira, né? Mas, para mim, é só inacreditável. É inacreditável que depois de todo aquele sistema, todas as decisões do Supremo que vem regulando a matéria, uma mudança na Constituição, uma proposta de melhora do ambiente e uma lei que fala coisas como se a gente estivesse criando uma lei em 1970. É inacreditável, totalmente desconectada dos novos paradigmas, dos parâmetros do Supremo e da própria proposta constitucional, né? Eu vou fazer alguns comentários. Analisando o texto, né? Primeira coisa, é só para o IBS. Como assim? O descumprimento de uma obrigação referente ao IBS está sujeito a uma pena, e o da CBS, outra. Eu não acredito que essa proposta PLP foi aprovado no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Nós precisamos mudar isso no Senado, porque é intuitivo, é o mesmo tributo, são dois tributos com a mesma materialidade, com as mesmas regras. Como é possível dois tipos de penalidade diferentes, dois regimes completamente diferentes? Isso nas multas, a multa é a sanção pelo descumprimento de um ato. É uma resposta do ordenamento. O ordenamento não pode dar respostas diferentes para uma conduta que é igual. É inacreditável. Depois veio o artigo 51, parágrafo 1º, do projeto, que repete o artigo 136 do CTN. Por quê? Por que ele repetiu o dispositivo do CTN? O 136 é aquele que fala que a responsabilidade por infrações não depende da intenção do agente. Tem um enorme debate doutrinário sobre o que significa isso. No começo se entendia que era uma responsabilidade objetiva pelo descumprimento das regras. Mas depois a doutrina foi evoluindo para mostrar que não. Ela dizia que não depende, a culpa já poderia justificar a imposição de sanções, mas não tem a palavra responsabilidade objetiva. Se esta comissão que criou essa lei parcial, que iria voltar para a responsabilidade objetiva, é incompetente. Porque a repetir o 136 não faz isso. O 136 não impõe responsabilidade objetiva. Então, é uma crítica que eu queria fazer a esse parágrafo 1º. Mas tem mais, né? Muita atenção com o parágrafo 2º do artigo 51. Essa é uma inovação importante, que me parece criticável ou passível de uma interpretação conforme. Eu fiz uma letra bem grande para ver se vocês conseguem ler. Não sei lá, eu sentei lá atrás no começo e tive enorme dificuldade de ler aqui. Eu espero que vocês consigam ler, mas eu vou ler também. Respondem pela infração conjunta ou isoladamente, não sei muito bem o que é isso. Todos que tenham concorrido de qualquer forma para a sua prática ou que delas tenham se beneficiado. Isso significa que não só o contribuinte, não só o agente, segundo o CTN, pode ser responsabilizado por infrações numa interpretação deste dispositivo. Então, muito cuidado ao analisar esse dispositivo, porque ele pode estar querendo inaugurar uma regra para o IBS, a princípio, não só para a CBS. Imagina, para a CBS seria diferente, né? Ele pode querer inaugurar uma regra segundo a qual terceiros podem responder pela infração. Hoje, o CTN não admite. E depois existe toda uma questão teórica para a gente ver se uma regra de mesma estatura de lei complementar do CTN pode contrariar uma regra geral do CTN, né? Então, este é um problema que a gente pode vir a enfrentar no futuro. Muita atenção, então, com o parágrafo 2º do artigo 51. E agora vem o carnaval tributário, né? É inacreditável, senhores, de novo. Eu contei
39 tipos infracionais. Não pode estar de brincadeira o legislador, né? São 39 hipóteses, 36 de descumprimento de obrigação acessória e mais outras por falta de pagamento, atraso e etc. Né? Que simplicidade é essa? Onde está o princípio da simplicidade? É isso que levou ao começo da minha fala, ao estado caótico das coisas. Está sendo repetido neste projeto de lei. Nenhuma atenuante, nenhuma agravante, nenhuma hipótese de dispensa ou incentivo à regularização, reparação do dano, nada de cooperação consta nesse dispositivo. Como assim? Depois de tudo que a gente já viu, depois de todos os estudos, as decisões do Supremo e os princípios constitucionais, né? Tem previsão de redução de penalidade para quem participa de programas de conformidade. É verdade, mas na minha visão é tímido, é pouco. A redução de 40% a 65% podia ser perdão. Não consta nada de educativo, de como corrigir aquela infração. Então, realmente, é uma legislação que apenas repete o que a gente tinha no passado, contrariando tudo que a gente esperava de um novo tributo simples, não é verdade? Outra questão interessante, teve muita gente que comemorou um parágrafo do artigo 59, parágrafo 2º, se não me engano, que limitava a 100% o valor das multas por descumprimento de obrigação acessória. Mas 100% é o limite para o descumprimento de uma obrigação por meio de conduta dolosa. Não podemos achar que é bom limitar 100% a multa por um mero descumprimento de obrigação acessória. O Supremo está julgando, eu tinha uma esperança de trazer o resultado do julgamento do tema 487, que está discutindo essa questão, neste momento, o limite da imposição de sanções por descumprimento de obrigações acessórias, mas houve mais um pedido de destaque, mas a gente vê lá em votos do ministro Barroso, ministro Toffoli, que vai haver uma limitação, o Toffoli sugere 60%. O projeto de lei já vem, as multas, elas vão, não são de 100%, elas vão até 40%, se não me engano. São baixas, só que é permitida a acumulação, né? Que é o próximo tópico que eu queria colocar para vocês. 100% então para mim não é para comemorar, para o descumprimento de obrigações acessórias. Esse é o limite para fraude, não para descumprimento de obrigações acessórias. O Supremo vai dizer isso. Então vai sair contencioso já na largada dessa nova lei, se ela for aprovada nesses termos. E aí vem a pérola, né, do artigo 56, pérola diabólica. Tem um dispositivo dizendo que é possível a cobrança acumulada de 2 infrações, né? É uma resposta, a gente viu muito isso na Lei Complementar 214, respostas legislativas a entendimentos jurisprudenciais. O STJ vem aplicando o princípio da consunção, que diz que quando você descumpre uma obrigação, mas ela é o meio para o descumprimento, para o cometimento de uma outra infração, em prestígio à vedação, a dupla apenação, ao bis in idem, a mais pesada absorve a mais leve, e é devida só a mais pesada. Princípio da consunção. O STF ainda não tratou disso em uma decisão final, mas o voto do ministro Toffoli já acolhe o princípio da consunção no 487. Então, o curioso aqui, senhores, é que o princípio da consunção, ele era aplicado em situações, como a gente viu no começo, em que os diversos tipos infracionais se sobrepunham, mas sem uma disposição legal expressa. Agora vem esse legislador do PLP 108 e põe expressamente que pode. É uma máquina de contencioso, porque não adianta, se é princípio da vedação ao bis in idem, não adianta constar na lei complementar. Não adianta constar na lei complementar, é um princípio constitucional. Nós vamos levar o Supremo mais quantos anos até resolver esse problema, né? Eu pergunto, a lei poderia impor expressamente a vedação ao princípio constitucional? É claro que não, né? Então, realmente, é mais uma crítica muito dura que deve ser feita a esse projeto. É inacreditável como é que ele foi aprovado no Poder Legislativo, na Câmara Baixa, né? Agora vamos aguardar o Senado. O que a gente tem? Só para comentar rapidamente aqui, meu tempo já está acabando, mas a falta de pagamento de tributo é de 75%, já coloquei no começo. Para mim, 25% a menos do limite da conduta fraudulenta é exagerado.
é no mínimo 50, intuitivamente, porque historicamente as multas por conduta dolosa são dobradas. Então, se o limite da multa dobrada é 100, a multa não dobrada tem que ser no mínimo 50. Né? 75% para mim já começa errado. Isso vai se aplicar também para a legislação federal, né? E toda aquela contextualização que a gente está falando. Por sorte, a gente tem algumas emendas já no Senado, então a sociedade está reagindo. Né? No momento, pela minha conta aqui, pela conta da Elisa, minha grande colega aqui, que me ajuda muito nas pesquisas lá no escritório, nós temos 14 emendas ao PLP 108, e elas prevêem ali redução dos tipos, redução dos percentuais, inclusão do elemento subjetivo, porque essa lei não tem, a multa é devida com ou sem dolo, né? A redução por erros excusáveis e nas hipóteses de cooperação. Então, o PL, na minha visão, até de forma insuficiente, ele está tentando corrigir. Então, clamando aqui para o público em geral, precisamos atuar no Senado com o objetivo de não permitir que esse PLP siga em diante. E aí, para concluir, então, meus caros, o meu tempo já está encerrado e eu, em resumo, queria dizer que é necessário mudar o sistema atual. E não só no IBS. Né? E aí temos aí o projeto de lei de 2022, 124, projeto de lei complementar, tentando endereçar alguns pontos. Né? Temos que ter atenção com esses novos paradigmas, né, para conformidade. A cooperação agora é um princípio constitucional, nós temos que, expresso, né, nós temos que cumpri-lo. O 108, projeto de lei 108, precisa ser alterado, e se ele for mantido, nós vamos ter o absurdo de multas para o IBS, diferentes das multas para o CBS, e um enorme contencioso relativo a essa construção. Então, agradeço aqui a atenção de todos, e obrigado, é isso. Cumprimento o Bruno pela clareza, profundidade, vibrante, e também ao nosso guru expert, o livro Multas no Direito Tributário. Então, damos por encerrada a sessão, cumprimentando todos aqui que souberam expor de forma clara, precisa e profunda. Muito obrigado.